Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Educar para Empreender, este programa que é realizado pelo canal Empreender, do Grupo Bandeirantes. E gravado aqui na Faculdade do Comércio de São Paulo, esta faculdade ligada à centenária Associação Comercial de São Paulo. E hoje o nosso convidado é o professor Denis Medina, que é um economista que a cada dia vem ganhando espaço na mídia, fazendo comentários econômicos. E é importante, porque agora numa mudança de governo há muitas dúvidas em relação ao que virá em 2023. Professor Denis, muito obrigado por estar conosco no Educar para Empreender. Importante dizer também que o professor Denis é professor da Faculdade do Comércio, onde é gravado aqui o nosso programa. Muito obrigado pelo seu tempo, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Será o primeiro de muitos. Opa! Professor Denis, eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo, tá? Perguntando o seguinte: tivemos uma mudança de governo, não é? E você sabe que o nosso público aqui é composto por muitos empreendedores, pessoas de negócios, não é? Pequenos, médios empreendedores, prestadores de serviços. Então, uma comunidade empresarial que evidentemente que fica preocupada com que nessa transição o que está se anunciando do ponto de vista econômico. Recentemente, o ministro da Economia, da Fazenda, o Fernando Haddad, anunciou um pacote de medidas econômicas. Eu queria saber se o senhor poderia nos explicar um pouquinho desse pacote e qual a sua visão como economista. Ótimo. Realmente a economia acaba impactando todos, né? Então é importante a gente entender o que está acontecendo, os caminhos que estão percorrendo para a gente poder também se preparar e se posicionar, principalmente os empreendedores. Nesse pacote que o Fernando Haddad trouxe, principalmente ele trouxe algumas medidas buscando a recomposição das receitas, né? Então ele falou que inicialmente precisava fazer um recálculo do que estava estimado como receitas, porque ele achava que estava subestimado. Trouxe lá algumas outras medidas de recuperação de tributos que não foram pagos, foram declarados, mas não pagos, para que as empresas pudessem colocar a vida em ordem e voltar a ter uma regularidade fiscal. E, de certa forma, ele falou que ia rever todos os contratos. Isso, mais detalhes, mas assim, no geral foi isso. Então, assim, ele focou uma parte maior do programa dessas medidas novas voltados para receitas, aumentar a expectativa de receita e de recuperar receitas perdidas, e uma outra parte um pouco menor para rever contratos, ver se existe alguma oportunidade ali de ter um serviço melhor, com um custo melhor. Então, basicamente, essa é uma visão geral dessas medidas que ele trouxe, são as primeiras medidas econômicas. Né? Perfeito. Agora eu te pergunto uma coisa, professor Denis. Existem muitos analistas econômicos, não sei se essa também seria a sua visão, que verificam nesta equipe econômica e no governo como um todo, uma visão de que para o progresso é necessário arrecadar mais. Então, talvez uma vontade mais de promover o crescimento econômico arrecadando mais impostos em detrimento de um corte de despesas. É a sua visão? Você acha que é assim que o atual governo se apresenta? É o que mais se aproxima do que a gente tem visto. É muito inicial ainda, né? A gente está no primeiro mês, as primeiras semanas. Então, é cedo para dizer, mas o que está mais visível o governo pretende aumentar gastos, né? Uma das formas de expandir a economia é expandindo gastos do governo. Agora, para expandir gastos, precisa arrecadar mais. Então, ou cortar despesas. Ou cortar despesas que não geram crescimento econômico, né? Então, folha de pagamento, funcionários. É importante, tem que manter a máquina funcionando. Porém, se a gente automatiza alguns serviços, você consegue prestar um bom serviço ainda com uma folha menor. Então, essa seria uma forma de corte de gastos inteligente. Gastos em construção ou manutenção de infraestrutura, isso é importante, porque quando você vai contratar uma rodovia, você precisa lá de serviço de terraplanagem, asfalto e uma série de outros serviços, e são empresas terceiras que acabam prestando esse serviço. Então, você acaba gerando várias áreas da economia num processo desse. Esse é um gasto fundamental e esse é o tipo de gasto que
mais aconselhável gerar um crescimento, aumentar esse tipo de gasto de investimento, infraestrutura. Tá. E me diz uma coisa, Denis, você é defensor do teto de gastos públicos? Olha, o teto de gastos, de certa forma, congela, né? Que é muito... A economia é um pouco mais complexa, né? A gente falar só de teto de gastos isolados, ele acaba engessando a administração. Outra coisa que engessa a administração são as despesas obrigatórias. Então, existem gastos que são obrigatórios do governo, onde ele tem que gastar X% com saúde, X% com educação. E, em alguns momentos, assim, poderia haver uma flexibilidade, porque se eu fiz um investimento em educação básica, por exemplo, e essas... está diminuindo o crescimento populacional das idades mais baixas, eu posso direcionar esse gasto para outros tipos de despesa. Mas o jeito como é formado o orçamento hoje engessa tudo. Então, o teto de gastos é importante porque a gente obriga o governo a ter um controle, né? Escolher melhor onde gastar. Por outro lado, o orçamento como é hoje engessa, ele não pode muito escolher, né? Não posso falar assim, tudo bem, a gente tem uma população de crianças na escola hoje um pouco menor do que era no passado, as escolas já estão prontas, as coisas já estão funcionando, não preciso construir mais escolas, fazer mais infraestrutura para educação, por exemplo. É um exemplo, né? Tem outras áreas que também podem ser assim. Mas existe uma obrigatoriedade de gasto ali. Claro. Então isso acaba engessando. Mas o teto de gastos é importante, porque a gente não vai gastar mais do que arrecada, só que tem outras reformas que precisam ser feitas para melhorar ainda mais a forma como se gasta, né? Como se investe o dinheiro na sociedade. E, Denis, como economista, qual a sua visão sobre o Banco Central independente? Você acha que esta condição do Banco Central, ela é importante? O ministro Haddad recentemente falou assim, não existe política fiscal separada de política monetária. Tem razão, são políticas econômicas, é um todo. Agora, a importância do Banco Central independente é a não manipulação do controle monetário para fins políticos. Um exemplo, assim. Se a gente aumenta... O governo quer gastar mais. Uma das formas de o governo gastar mais é imprimir dinheiro. A gente tem a Casa da Moeda, vai lá, imprime mais dinheiro, pronto, tem o dinheiro, gasto e acabou. Quando a gente aumenta, toda a economia é oferta e demanda. Quando eu aumento a oferta de dinheiro, eu diminuo o seu preço. Ou seja, eu gero uma desvalorização monetária. Eu gero inflação. Essa é o final a conclusão de... Por que não imprime dinheiro e paga as contas? Sim, porque... acontece como, por exemplo, a gente viu um exemplo na Venezuela. Para comprar um tomate, eu preciso de um pacote de dinheiro. Então, assim, esse dinheiro já não vale tanto quanto o tomate. O tomate é mais escasso do que o dinheiro, por isso eu preciso de mais dinheiro para comprar um tomate. Então, basicamente é isso. E a independência do Banco Central vem nessa direção de falar assim, olha, o controle monetário não segue um programa eleitoreiro, um programa populista do governo, a gente tem um controle das finanças, mas isso sim, precisa ter uma sintonia com a parte fiscal, com a arrecadação e gasto do governo para que tenha um equilíbrio, a gente gere um crescimento sustentável com baixa inflação. Essa é uma das vantagens do Banco Central, mas precisa ter um entrosamento, precisa ter uma sintonia ali das duas políticas, porque elas acabam andando juntas, né? Claro. E também se anuncia para esse primeiro semestre uma reforma tributária. E existem muitos, até mesmo políticos, administradores públicos, economistas, que entendem que uma boa reforma tributária, seja ela qual for, tem vários projetos em andamento, ela necessariamente deveria suceder uma reforma administrativa. Primeiro você realizar uma reforma administrativa até para verificar o que pode ser economizado, o que pode ser, aí se chega a um custo do Estado e aí depois uma reforma tributária para entender o que vai ser arrecadado para bancar aquele Estado, certo? Você acha que essa lógica ela procede e se isso é possível ou se isso está fora do script desse governo? Acho a reforma tributária fundamental, principalmente a simplificação da forma de tributar, arrecadar, declarar, porque hoje as empresas, os empreendedores, acabam gastando uma parte considerável do seu orçamento com
com departamentos tributários, contabilidade, auditoria, e ainda assim tem problemas de compreensão errada das leis, de como deveria ser recolhido, o que incide sobre o quê. Tentar, dentro dessa reforma tributária, eliminar imposto sobre imposto, que isso tem diversas formas onde a gente vai tributar e tributa sempre um imposto em cima da mercadoria que já estava tributada, ou seja, acaba pagando imposto sobre imposto. Sim. Imposto em cascata. Então, assim, uma reforma tributária é fundamental. A administrativa também, porque a gente tem passado uma modernização de toda a sociedade, né? Então, hoje muitos serviços digitais, tem algumas coisas que no passado eram fundamentais, hoje não são mais, né? Ascensorista, por exemplo, os elevadores antes precisavam de operador, hoje tudo muito mais automatizado. Então, tem coisas que precisam melhorar e serem aprimoradas. Agora, não sei se existe uma ordem. Eu sei que as duas precisam, as duas são prioritárias. Isso é importante acontecer as duas. Acho que a fundamental é a tributária. A gente simplificar a forma de arrecadar. Eu entendo muitas vezes que o empresário já está com uma determinada carga tributária. Ele não se importa se isso manter, mas se isso simplificar, ou ajuda. Então, não necessariamente preciso baixar impostos ou subir impostos. Eu preciso deixar o negócio mais simples, menos litígio. Uma das medidas aí do governo é o litígio zero, ou seja, se a gente simplifica, se a gente elimina a possibilidade de erro, porque o negócio é mais compreensível e mais simples, a gente já facilita muito para o empreendedor. Claro, com certeza. O pequeno que está nos assistindo, o que ele deve se atentar quando a notícia é de natureza econômica? Muito se fala também sobre o mercado de crédito no Brasil. Como eu disse, tem muitos pequenos e médios empreendedores que nos assistem e tem necessidade de crédito, seja para alavancar o seu próprio negócio ou para, de repente, liquidar dívidas, o seu passivo, fazer capital de giro. E o mercado de crédito no Brasil ele é altamente concentrado, certo? E pouco democratizado, quer dizer, poucos têm acesso ao crédito no Brasil. A despeito, nós temos uma série de indicadores hoje que deveriam dar para o pequeno maior acesso, como o score, lista de bons pagadores, mas a gente sabe que ainda não é assim. Qual é a sua visão sobre a necessidade de se desconcentrar o crédito no Brasil, a oferta de crédito, e se você acha que isso, de repente, está no radar deste novo governo? O crédito é fundamental porque facilita os negócios, né? Então, o empreendedor vai comprar a mercadoria à vista, ele precisa ter caixa disponível. Se ele consegue prazo, ele consegue girar isso e fazer o trabalho dele enquanto faz o pagamento. E para investimentos também, se a gente pensar investimento em equipamentos, algumas empresas precisam de máquinas, equipamentos, e isso demanda uma quantidade de capital grande. E muitas vezes vai comprar uma máquina, essa máquina vai produzir assim, sem grandes problemas por 4, 5 anos, sem novas tecnologias, tranquilamente. Então, por que não financiar isso em 4, 5 anos, que seria um prazo de talvez pensar em renovação dos equipamentos? Então, falta sim linhas, e principalmente para os pequenos, são restritas, são escassas, e o que tem é caro, né? Então a gente também tem restrição de contratação de crédito internacional, a não ser que seja através de um financiamento de importação de equipamento, mas mesmo assim você tem o risco do câmbio, então acaba sempre sendo, de certa forma, um pouco caro contratar e não é fácil, né? Claro. A gente estava conversando um pouquinho antes e a sua entrevistada anterior falou que tinha aqui dificuldade de conseguir crédito e é verdade, assim, o pequeno empreendedor tem muita dificuldade. O Brasil é um lugar caro e hostil para os pequenos empreendedores. E se a gente observar agora, na verdade, isso acaba se tornando um exemplo icônico pela
pelo volume enfim, pelo tamanho da dívida e tal, que é o exemplo das lojas americanas, né? Na verdade, uma dívida anunciada na ordem de 43 bilhões de reais, talvez se torne o maior caso de recuperação judicial no Brasil, e a gente nota que os grandes players com acesso muito fácil ao mercado de crédito e os pequenos não. E às vezes o pequeno tem condições, tem um bom score, tem de fato capacidade, tem fôlego para pagar, mas dele se exige uma série de condições de avalista, de garantia, de uma série de coisas que como é que o pequeno vai conseguir? É uma burocracia que ele não consegue vencer. Não é isso, professor? Acontece com frequência, né? A recuperação judicial da Americanas, por enquanto, é a quarta maior do Brasil. A gente teve a quarta maior do Brasil? Odebrecht, 7 Brasil, teve outras maiores. A Oi foi maior, mas é muito expressivo. Inclusive, ouvi comentários, não sei se é o número, mas assim, 2% do crédito do Brasil está ali com as Americanas, né? Então, eles é um volume muito expressivo de dinheiro concentrado numa única empresa. Óbvio, ela tem uma abrangência muito grande, mas a gente vê que se os bancos pulverizarem isso, é que também tem a questão do risco, né? Os pequenos empreendedores você tem que analisar, é uma equação complexa para os bancos também, né? Porque para analisar os pequenos eu tenho que analisar cada um, né? Quando eu olho uma grande, às vezes eu olho uma empresa maior que tem uma flexibilidade maior para, assim, se deu problema aqui, ela corre para o outro lado, é um complexo de empresas. E aí é menos risco para o banco, mesmo estando um pouco mais concentrado. Mas são coisas que precisam aprimorar, por exemplo, que é importante para dar fôlego para o empreendedorismo, para dar fôlego para o pequeno empresário, que é hoje o maior empregador, né? Claro. As pequenas empresas são as que mais geram trabalho e renda no Brasil. Então, eles precisam de um cuidado, de uma atenção. Claro. E, professor Denis Medina, qual que é a sua visão sobre o varejo neste ano? Olha, pelas características do governo, eu falei, né, tem uma perspectiva de gastar mais, de investir mais, expandir gastos, eu vejo isso como positivo para a economia como um todo. Importante é, nesse caminho, equilibrar, né, pensar no fiscal, que assim, a gente precisa equilibrar as receitas também, para que não estoure o orçamento, não tenha problemas para o futuro, não deixe problemas para o futuro. Mas dessa forma, né, olhando aumento de gastos, um governo que está pensando numa distribuição maior, olhando mais para setores como cultura, olhando as questões ambientais, onde pode atrair investimentos externos. Então, isso tudo eu vejo como questões positivas para a economia como um todo e, sem dúvida, o varejo é um dos primeiros privilegiados, né? Porque se eu tenho mais gente trabalhando, se eu tenho mais gente gerando riqueza, essas pessoas vão consumir mais. Então, vai acabar, os pequenos comerciantes ou mesmo os grandes varejistas acabam se beneficiando desse movimento da população com renda, trabalhando, queda da taxa de desemprego ajuda, aumento da população economicamente ativa. A gente tem uma população economicamente ativa hoje em recordes históricos. Nunca teve tanta gente trabalhando. A despeito de ainda a taxa estar acima de 8% de desemprego, nunca teve tanta gente no mercado de trabalho. Então, assim, é mais gente com renda, mais gente gastando. Isso é super positivo e o varejo é muito beneficiado por esse lado. Perfeito. E, professor Denis, outra coisa que muito se fala, aliás, que muito se compara, é o governo Lula de 2003, certo? Aqueles primeiros 4 anos, o primeiro mandato, que foi extremamente exitoso do ponto de vista econômico, com o Brasil de agora. Você conseguiria fazer essa comparação para o nosso público entender a diferença entre os momentos? Existem diferenças. Sim, enormes. O senhor poderia abordar um pouco sobre isso? São 20 anos de diferença, né? Tá. O governo Lula 1 veio de algumas reformas feitas no governo Fernando Henrique, mudança da moeda, estabilização, redução da inflação, e aí ele veio nessa... Eu vejo que assim, tudo é construído, inclusive as pequenas empresas, né? Você faz um negocinho e vai crescendo, vai expandindo, e aí de repente alguém olha e fala assim, nossa, o cara é um sucesso instantâneo, assim, mas são 10 anos de construção. E na economia é assim também. Então, lá naquele primeiro governo vinha se construindo uma base sólida, boa, e o governo Lula 1 aproveitou disso, fez movimentos, né, no mesmo sentido para fazer a manutenção daquilo que ia bem. Então,
continuou indo bem. Nos últimos tempos, mais recentemente, a gente passou por momentos muito adversos, né? Pandemia, crise, guerra na Ucrânia e a alta inflação maior dos últimos 40 anos na Europa, nos Estados Unidos. Os caras não estavam acostumados, essa geração não tinha visto isso, né? Então são momentos de retração de economia, de repensar, reestruturar. Então não era aquele momento, aquele primeiro momento era um momento assim de estávamos indo bem, o que precisava era a gente decolar, e agora a gente está num momento muito turbulento. O Brasil está na frente, assim, está com inflação mais baixa, geração de emprego, crescimento econômico, cresceu bem no último ano. Então, assim, aproveitar que o mundo ainda está meio turbulento, a gente está indo na frente e tentar manter também algumas dessas coisas positivas que foram construídas, né? Tudo é construído. Tentar se livrar do que ele acha que não era favorável, como as questões, a visão das questões ambientais ou tratamento de outros setores e pôr o seu ritmo lá. Mas, assim, são momentos diferentes. Lá a gente vinha num momento mais tranquilo, mais pacificado, e agora a gente está num momento bem turbulento da economia. Bem turbulento, que exige uma grande responsabilidade, né, professor? Que exige atenção e cuidado, né? A gente vai... Já tem, né? Normalmente a gente vê os primeiros governos falam assim, os primeiros 100 dias, né? A gente está falando assim, a primeira semana, a segunda semana. Sim. A gente está muito em cima de cada movimento. Então, ele também vai ser muito exigido, claro, nessas questões. Professor, e já indo para a nossa última pergunta, passou rápido porque foi um bate-papo muito produtivo e muito gostoso. Como eu disse, nosso público de pequenos, médios empreendedores e, na verdade, a economia é uma ciência complicada, né? E se fala muito do economês, quer dizer, que é esses jargões que são próprios da economia. E que muitas vezes o pequeno e médio empreendedor fica acompanhando o noticiário e acaba não compreendendo bem esse linguajar. A pergunta que eu te faço, o senhor que é dono de uma didática extraordinária, um comunicador extraordinário, eu queria te perguntar o seguinte: o pequeno que está nos assistindo, o que ele deve se atentar quando a notícia é de natureza econômica? Interessante isso, que é uma das coisas que eu uso na sala de aula, que fala assim: hoje a gente vai aprender a ouvir o jornal de uma forma integral, né? Porque a gente vê lá, fala, todos os dias tem notícias econômicas, sem exceção, todos os dias. Então, se tem notícia é porque é relevante. E por não entender, muitas vezes passa despercebido, né? Então, uma coisa que eu acho que assim, é importante olhar: crescimento econômico, ou seja, se a gente está vendendo mais, se a gente está crescendo, que é o PIB. Se falar assim, o PIB, previsão do PIB de crescimento. Mas o que é o PIB? Tem que explicar. PIB é a soma de toda a riqueza gerada na economia. Então, tudo que se produz, todo mundo que produz alguma coisa, gera serviços, indústria, comércio, acaba somando isso, que é o volume do PIB. A soma das riquezas. Tudo que a gente produziu, todas as riquezas produzidas na economia. Então, se a gente está produzindo mais, a gente está indo num momento bom. A gente consegue contratar mais, prosperar. Se tem uma retração do PIB ou uma redução do PIB, isso é preocupante. Outro ponto fundamental é inflação. Então, existem dois índices principais. O IPCA, que é o índice oficial do governo, que ele tem uma meta de 3,25%, e a gente está quase chegando, voltando para a meta que a gente estourou. E tem o IGPM, que é mais utilizado para correção de aluguéis e outros contratos, né? Então, o que a gente precisa olhar? Os dois, porque os dois acabam nos afetando. Por que tem dois? Porque eles têm medidas diferentes, eles usam indicadores diferentes, né? Então, o IPCA oficial, se a gente está conseguindo controlar a inflação, sinal de que nosso salário ou o salário dos nossos colaboradores vai conseguir manter o poder de compra. E a meta do IPCA é 3,25. 3,25. Tá. Com uma tolerância de mais 1,5 ou menos 1,5. Então, ou seja, pode chegar a 4,75 ou até 2,75. Tá, e o governo está tentando restabelecer esse patamar. A política monetária vem com juros altos justamente para retrair o crescimento econômico, ou seja, se as pessoas, oferta e demanda. Se as pessoas estão muito eufóricas para comprar, os preços sobem, né? Se falta produto, os preços sobem. Se a gente tem uma normalização de produto e as pessoas estão consumindo mais ou menos igual, os preços se acomodam e ficam
estáveis. Então, inflação corrói poder de compra. Na verdade é o seguinte, se a gente olhar lá para trás, você conseguia comprar uma lata de Coca-Cola por R$1. Hoje a lata de Coca-Cola custa R$3,50, R$4, R$5. Então essa é a inflação. O mesmo produto, antes com R$1.000 você comprava 1.000 latas. Hoje com R$1.000 de salário você já não compra 1.000 Coca-Cola. E aí isso toda a cesta de produtos da mesma forma. Então falamos do PIB, importante, inflação importante. Aí assim entra em outras questões mais técnicas, assim, né? Se o governo está gastando mais ou menos, porque isso vai prejudicar lá na frente, mas assim, se o pequeno empresário conseguir já olhar inflação e PIB e fazer uma leitura, falar assim, está crescendo ou está diminuindo? É hora de eu investir ou não? E um cuidado é assim, a economia tem a previsão de crescimento para esse ano de 1,7%. Quanto que você vai prever crescimento do seu negócio? Então, se eu não fizer nada, eu cresço junto 1,7%. Então, eu preciso fazer um esforço aqui no meu negócio, buscar mais clientes, expandir mais produtos. Como é que eu vou fazer para crescer mais que isso? Porque eu consigo gerar mais riqueza e assim ir prosperando e contribuindo. Porque se todos crescem, a economia cresce. Então, claro, perfeito. Todo mundo tem que buscar o seu melhor para conseguir crescer junto e fazer com que todos prosperem. Bom, vocês viram que é um professor nato. A economia, como eu disse, é uma ciência complexa e até que se criou essa expressão economês, porque existe todo um linguajar próprio. O professor Denis tem uma capacidade extraordinária de sintetizar, de facilitar essa compreensão, usando uma linguagem didática, uma linguagem muito acessível, e isso evidentemente é muito importante para todas as camadas do mercado, especialmente para aqueles que são os pequenos e médios empreendedores, que o senhor sabe representam quase 85% dos empregos no Brasil. Professor Denis, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, muitíssimo obrigado pela sua inteligência, pelas suas lições, e já fica o convite para o nosso próximo programa. Imagina, obrigado você pelo convite, e fica o convite de quem está assistindo vir conhecer a FAC, né? Claro. Já que a gente está aqui, que venha conhecer, venha ver os cursos que a gente tem disponível, não só para o próprio empreendedor, mas para os seus colaboradores, para se prepararem. Se eu tenho uma equipe mais preparada, acabo buscando também melhoria para todos. Obrigado pela oportunidade. Muito bem. Muito obrigado e até o próximo programa Educar para Empreender.